Olá, caro estudante. Vamos começar aqui mais um momento para falar sobre matemática básica e cálculo. Nesse momento vamos tratar de identificar limite de funções a partir de gráfico das funções, tá? Isso é importante, né? Você deve ser capaz de fazer a análise do comportamento da função tendo acesso ao gráfico da função, obviamente. E aqui a gente tem alguns exercícios que tratam desse ponto. Então, nos gráficos, vamos tentar falar sobre o limite das funções nos pontos ali indicados. Também a gente vai tentar falar sobre o valor da função no ponto indicado, no valor de x dado, né? Então, vamos lá, no exercício número 1. Exercício número 1, dado esse gráfico, o exercício pede para você encontrar, primeiro, o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Então, você tem que identificar aqui o 3, né? Cada quadrado aqui tem uma unidade de lado, aqui é o 3. Então, se o x tende a 3 pela esquerda, o x tende a 3, mas o x é menor do que 3. Então, o x está andando aqui no eixo x, se aproximando de 3 pela esquerda, e aí você olha qual é o valor da função, né? Como que a função se comporta, olhando para o gráfico da função, quando o x tende a 3. Então, quando o x tende a 3, o y se comporta como, né? Como que o y se comporta? Para essa função aqui, graficamente, para x menor do que 3, próximo de 3, mas menor do que 3, o y é constante e igual a 3. Tá? Então, quando o x tende a 3 pela esquerda, o limite de f de x é 3. Quando o x tende a 3 pela direita, você tem que pensar no x andando aqui no eixo x, né, obviamente, se aproximando do 3 pela direita. Então, ele se aproxima de 3, mas é maior do que 3. E aí você olha qual é o valor de y. No caso, para essa função, o y também é constante, mas vale menos 2. Então, o limite de f de x quando o x tende a 3 pela direita é menos 2. Note que os limites laterais existem, mas são diferentes. Quando o x tende a 3 pela esquerda é 3. Quando o x tende a menos 2 a 3 pela direita é menos 2. Então, o limite de f de x quando x tende a 3 não existe, porque os limites laterais existem, mas são diferentes. E a função aplicada em 3 é onde a bolinha está preenchida, ou seja, f de 3 vale 1. Então, isso resolve o primeiro problema. Vamos resolver aqui o segundo problema. Note que agora a função não é mais constante, quando você se aproxima pela esquerda ou pela direita do ponto que está sendo considerado aqui, do valor x igual a menos 4. Então, quando o x tende a menos 4 pela esquerda, tente se imaginar andando em cima da curva e tente imaginar para onde o valor de y da função está indo, né? Quer dizer, y igual a f de x. Quando o x tende a menos 4 pela esquerda, o y está indo para onde? O y está indo para essa bolinha aberta aqui, ó, né? O xy, né? O ponto xy. Está indo para essa bolinha aberta aqui. No caso, o y, você tem que imaginar que ele está subindo aqui no eixo y, tendendo a essa linha aqui. Ó. Então, aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está tendendo a 5. Limite de g de t. No caso aqui é g de t, né? Quando t tende a menos 4 pela esquerda, vai ser 5. Limite de g de t. Quando t tende a menos 4 pela direita, então é esse outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui. Aí você tem que se imaginar andando em cima da curva e imaginar o que acontece com o y aqui no eixo y. Note que quando o x tende a menos 4 pela direita, o y tende a 2. Tende a essa linha aqui, 2. Os limites laterais existem. Pela esquerda é 5, pela direita é 2, quando t tende a menos 4. Então, mas eles são diferentes. Então, o limite quando t tende a menos 4 de g de t não existe.
O valor de G aplicado em menos 4 é onde a bolinha está preenchida. No caso aqui, 2. Então isso resolve o problema 2. Vamos fazer aqui o problema 4, porque ele também é bem interessante. Veja, aqui é a função P de S, e você quer saber o limite de P de S quando S tende a menos 2 pela esquerda. Então é aqui, ó. Você tem que se imaginar andando em cima da curva e imaginar para onde o valor de Y está indo. No caso, quando o S se aproxima de menos 2 pela esquerda, o Y se aproxima da 1, 2, 3. Se aproxima dessa linha aqui, que vale 3. Tá bom? Então, limite de P de S, quando o S tende a menos 2 pela esquerda, 3. O limite de P de S, quando S tende a menos 2 pela direita, então é do lado de cá. Quando você se aproxima de menos 2 pela direita, do lado de cá, também é 3. Né? O limite de P de S, quando S tende a menos 2 pela direita, também é 3. Limites laterais existem e são iguais. Então, o limite de P de S, quando S tende a menos 2, também é 3. Qual é o valor de P aplicado em menos 2? Como você não tem uma bolinha aberta aqui, e nem uma bolinha, né, e obviamente você não tem bolinha preenchida em outro lugar, então o valor de P de menos 2 é 3. Apenas para ilustrar aqui um comportamento da função, note que por esse comportamento da função aqui, para esse lado aqui no primeiro e no quarto quadrante da função, acho que aqui a gente não pode dizer com certeza, porque a função para aqui, né? Se ela tivesse parado aqui embaixo, talvez a gente pudesse falar com mais assertividade sobre isso, né? Mas esse comportamento aqui se parece pelo menos com função que tende a menos infinito, né? Mas ela parou antes aqui, né? Então, se o gráfico continua aqui para baixo, você pode dizer que quando o S tende a zero pela direita, o limite de P de S menos infinito. Quando ele tende a zero pela esquerda, é zero, né? Porque ele vai para a origem. E o valor de P de zero também é zero. Né? Então, faltou só completar o desenho aqui para a gente poder ter certeza. Mas acredito que essa era a ideia. Tá bom? Vamos fazer o 5, aproveitar. A função 5 aqui dada pelo gráfico, ó, limite quando x tende a zero. Pela esquerda, agora nós já sabemos, né? Pela esquerda, 4. Limite de f de x quando x tende a zero pela direita, menos 3. O limite de f de x quando x tende a zero não existe. Por quê? Porque os limites laterais existem, mas são diferentes. F aplicado em 0 é onde a bolinha está preenchida, 4. Tá bom? Então era isso. Até o próximo.